Shalom, estamos aqui iniciando mais uma aula do livro de Atos. A Bíblia, livro a livro, capítulo a capítulo. Estamos no capítulo 10 de Atos, a última parte do capítulo 10. Essa já é a nossa 18ª aula e você está acompanhando ali. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, suas anotações, faça suas perguntas e participe. O Escola do Profeta está começando para ensinar você. O que nós temos aqui em Atos capítulo 10, nós temos um momento onde Pedro teve aquela visão, Cornélio também teve a visão, os dois se encontraram através dos mensageiros e agora Pedro vai até a casa de Cornélio. Então o que aconteceu? Pedro teve a visão daqueles animais, daquele lençol, naquelas 4 pontas, aqueles animais que significavam o quê? Os gentios, pessoas que Deus já havia purificado pelo sangue de Jesus e os judeus ainda tinham restrição em ter contato com elas. O que aconteceu? Então Pedro estava pensando o que era aquela visão, chegam aqueles homens e o Espírito Santo fala assim, Pedro, vai com esses homens, vai sem vacilar, porque eu que os enviei. Isso é muito importante você entender que nós, apostolicamente, não podemos duvidar do envio. Então, declara na tua vida que você não duvida do envio, porque o envio é o apostólico, o envio é a essência do apostólico. E quando Deus fala, olha, eu estou enviando, então você vai na maior certeza, na maior garantia possível, porque o Senhor envia para dar certo. Deus não nos coloca em projetos falidos. Então, Pedro, ele foi com aqueles homens, chegou à casa de Cornélio, Cornélio o reverenciou, ele disse, ó, não ajoelha, porque eu sou homem como você. E você sabe que judeu não pode se reunir aí com as pessoas que não são judias. Mas Deus me mostrou para não fazer acepção de pessoas. É muito importante você que é apostólico aprender a lidar com coisas novas. Se você está no envio, o envio vai propiciar a você muitos cenários diferentes. Muitos cenários que você não está acostumado a lidar. E glória a Deus, porque Deus vai te dar em cada envio a capacitação para lidar com esses cenários, para aprender com as situações que são novas. Pessoas que são religiosas, formatadas religiosamente, não conseguem conviver em situações novas. Há um envio novo para a vida deles, eles ficam perplexos, confusos, ficam rebeldes, até não sabem onde é que está Deus. Quantas pessoas, infelizmente, uma prova de que estão na religiosidade é que quando chega o envio, eles ficam sem saber como tratar e como lidar com aquela situação. Mas aqui estava então a vida de Pedro, ele vai até Cornélio e ele começa então a ouvir de Cornélio a experiência que ele teve. E como o anjo foi claro com Cornélio, dizendo, vai lá e chama Pedro que está na casa de Simão Curtidor. Aqui um detalhe simples da Bíblia que também é interessante. A visão de Pedro foi, mata e come. E os judeus não queriam comer nem tocar naqueles animais imundos. Mas Simão era curtidor. Que é o curtidor que pega o couro dos animais e dele curte e faz então o quê? Os objetos que eles vão usar com aquele couro. Então, na casa de Simão Curtidor, já existia um processo que para os judeus era altamente imundo, que era tocar nos animais e fazer deles aquele couro. Então, num detalhe da Bíblia, já está dizendo, Senhor, Deus falou para Pedro, Pedro, você entenda que eu estou me movendo numa dinâmica completamente diferente daquela dinâmica da lei. Muitas pessoas não conseguem entender como a dinâmica da graça se sobrepuja, superpõe à dinâmica da lei em detalhes muito mais ricos, Onde aquilo que importava não importa mais. Mas por quê? Será que Deus mudou? Olha, é a atualização e a revelação de Deus que estão focadas na necessidade atual do homem. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Então o que acontece? Acontece que a revelação de Deus vem focada e atualizada para aquilo que nós precisamos. Durante quantos anos as mulheres foram impedidas de ocupar altares? Isso estava na revelação? Estava apenas na tradição. E aquela tradição impediu que as mulheres fossem pastoras e fossem bispas. E glória a Deus, o apóstolo Estevão pagou esse preço. E hoje as mulheres estão aí no seu ministério dando frutos, que é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia é a mensagem e a revelação atual de Deus. Deus quer atualmente se revelar a você, se manifestar a você, trazer resultados à sua vida e não permitir que você tenha nenhuma resistência que impeça que o mover atual de Deus, versão nova, versão de hoje, a cada dia, com as misericórdias que se renovam, a uma versão atualizada do poder de Deus, da direção de Deus sobre a sua vida.
Então aconteceu, eles começam a conversar, então Pedro entende que Deus não quer que se faça acepção de pessoas. E Pedro começa a ministrar ali a vida de Cornélio e todos que estavam então naquela reunião. Ali foi o primeiro GCD Cesareia, né? Eles estavam reunidos ali e a igreja de Cesareia seria estabelecida. Uma igreja completamente formada por pessoas não judias. Era a expansão do evangelho, era a primeira igreja aberta nesse contexto, mostrando que os confins da terra também estavam sendo tomados pelo poder maravilhoso da conciliação, que é o poder do evangelho. Qual foi então o discurso de Pedro aqui? Até que nós temos então 3 grandes discursos, 3 grandes palavras explicando como que era a pregação na igreja apostólica dos primeiros dias. Temos a palavra de Atos 2, que foi o Pentecostes, a palavra de Atos 7, que foi o apedrejamento de Estevão, né? Uma palavra maravilhosa, mas que se terminou em apedrejamento e céus abertos. E agora então a palavra de Pedro aqui em Atos capítulo 10, ministrando ali Cornélio e as pessoas da sua casa. Vamos ver os diferenciais dessa palavra que Pedro ministrou ali a Cornélio. O primeiro diferencial nós temos aqui justamente no fato de que Deus não faz acepção de pessoas. É o versículo de número 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que lhe é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A segunda palavra, então, é que o evangelho, ele é paz. Agora, Jesus não disse que ele não veio trazer paz à terra? Como é que fica, então? O evangelho é paz, mas ele não veio trazer paz? Aí que está, a paz do evangelho não depende da paz ao nosso redor. A paz do evangelho é a paz dentro de cada um de nós. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então o evangelho da paz é o evangelho que traz paz ao seu coração. Pode estar no meio da guerra, no meio da perseguição, no meio da provação, da privação, em qualquer condição, você tem a condição de desfrutar de paz. O evangelho que você tem vivido tem trazido paz? Ou é só briga, guerra, discussão, confusão? A paz é a marca do evangelho. E quando você tem no seu espírito essa marca de paz, então você avança e essa palavra faz sentido na sua vida. Em terceiro lugar, ele falou então que não faz acepção de pessoas, que o evangelho é de paz. Em terceiro lugar, ele reconheceu o senhorio de Jesus. O evangelho da paz, do qual ele diz que é por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aqui já foi uma provocadinha no contexto romano, no contexto da religião romana. Porque naquele instante tinha o quê? Ali o centurião, ele devia ordem a quem? A César. E o cumprimento que existia entre as milícias romanas era Ave César, que significa César é o Senhor. Então houve um choque entre os cristãos e aqueles que idolatravam a César. O culto ao imperador era uma coisa muito comum, né? E até as igrejas da Ásia enfrentaram aqui essa resistência. Agora Pedro declarou, olha, Jesus Cristo é o Senhor de todos. Então se vocês estão aqui, tem um centurião, estão debaixo dessa ordenação da corte romana, saiba que agora vocês têm um novo Senhor. Como que é o evangelho para você? Como que você vai estar em paz sabendo que o senhorio mudou? Olha, é a paz que está dentro. Então, o contexto, o próprio Cornélio, ele seria questionado. E aí, Cornélio, você se converteu? Como é que é isso, Cornélio? Quem que é o Senhor? César é o Senhor ou esse tal de Jesus é o Senhor? Quem você acha que Cornélio ia responder? Claramente, ele tinha paz. Jesus é o Senhor. Então a Bíblia diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Como está a confissão da paz que há no seu coração, em meio à guerra ao seu redor, talvez na família, talvez no trabalho? Quantas pessoas não têm a ousadia e a autoridade de confessar que Jesus é o Senhor? Até porque não é uma questão de confissão de lábios, mas confissão de coração e de vida. Você vive com esse senhorio dentro de você. A tua atitude, a tua decisão, o teu pensamento, aquilo que está ao seu redor, marca que você efetivamente tem Jesus como Senhor na sua vida.
Em quarto lugar, na pregação do Evangelho, ele está dizendo o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele colocou Jesus como homem. Jesus Cristo, o homem, ele veio a essa terra e ele provocou o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. O milagre é o que nos justifica. O Evangelho, ele tem milagre. Existe um milagre hoje para você. Então Pedro disse: olha, vocês estão aqui na condição romana, uma boa condição financeira, uma boa condição social, mas olha, vocês vão viver os milagres do Senhor. Porque muitas pessoas em classes sociais diferenciadas não vivem milagres. Porque ao seu redor eles estão cercados das suficiências desse mundo. Então os milagres não são de natureza material. E nenhum milagre ele tem uma natureza material, ele tem uma expressão material muitas vezes. Agora o milagre da libertação das drogas, o milagre de ter paz, o milagre de poder dormir, o milagre de ter a presença de Deus, que muitas pessoas na alta sociedade não conseguem dormir, não conseguem ter paz, estão em depressão, não conseguem ter na sua vida um encontro com Deus. Mas você vai viver milagre agora na sua vida em nome de Jesus, porque o Evangelho é essa manifestação. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. É o homem Jesus que veio em carne para combater os espíritos malignos e para trazer milagres na sua vida. O quarto passo, então, que ele diz nessa palavra é o testemunho. Ele diz: nós somos testemunhas do que ele fez na terra. E o quinto passo ele fala no versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, e depois apareceu pregando a todos e testificando que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Olha que tremendo, hein? Ele completa a pregação, então, e aqui mais um detalhe de como ele prega o Evangelho, de como ele anuncia Jesus, como ele anuncia a ressurreição, como ele anuncia o juízo, como ele anuncia a autoridade de Deus. Todos esses pontos, então, fazem parte da pregação completa do Evangelho, chocando os princípios ali que existiam entre eles na cultura romana, na cultura ali italiana, e colocando, então, a verdadeira palavra do Senhor que serve para todos. Depois do intervalo nós vamos ver qual foi a reação. O que aconteceu quando Pedro levou essa palavra? Será que surgiu assim, não é bem assim que eu esperava? Obrigado, Pedro, eu não queria bem isso não. Jesus é Senhor, vai dar problema no meu trabalho. Qual foi a reação que existiu ali com Cornélio? Vamos conhecer isso depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta aí para responder qual foi a reação que as pessoas tiveram ao discurso de Pedro, a palavra de Pedro, que confrontou os valores ali da religião romana, da condição romana de ter César como Senhor, e agora Jesus era o Senhor de todos. Pedro tem uma característica interessante nessas duas palavras dele. Em Atos 2, ele pregou, não sei se ele pregou muito, mas ele pregou e a hora que ele foi fazer o chamamento, ele não fez chamamento. Por quê? Porque as pessoas que ouviram que fizeram o chamamento. Foi interessante, né? Lembra da aula de Atos 2? Ele estava pregando, o pessoal disse, o que nós vamos fazer? As multidões gritavam unânimes, o que nós vamos fazer? Ele falou, calma, eu estou no meu último ponto, né? Ele ia lançar o apelo, ia lançar o chamamento, mas o Espírito Santo veio e aquelas pessoas então foram cheias da unção. Agora em Atos 10 acontece a mesma coisa. Não sei se Pedro pregava muito devagar, o Espírito queria atropelar a pregação dele, mas de toda maneira Pedro talvez estivesse receoso em pregar e fazer um chamamento igualmente que ele viu em Pentecostes para os judeus. Ele explicou, foi até duro na palavra, mais positivo, mais firme, mas levando realmente o Evangelho que não tem que se misturar com cultura alguma. O Evangelho representa o poder limpo de Deus e vivo de Deus, mas ele estava falando.
Olha o que fala aqui a palavra em Atos capítulo 10. Vamos ler então o versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Coisa maravilhosa, hein? Pedro estava falando, a palavra tinha sido aceita por eles. A marca do Espírito Santo, o apóstolo ministrou algo tão tremendo recentemente, que a nossa oração vai subindo um incensário. E quando o incensário, que o anjo leva ao céu, um texto de Apocalipse 8, aliás, aguarde que nós vamos falar depois de Apocalipse, quando acabar o livro de Atos, né? Quando você entende essa visão do incensário, o incensário que o anjo levava, cheio daquelas orações, provocava o quê? Uma resposta. Quando vem a resposta à sua oração? Quando o incensário, ele está repleto. E ele vem então com os sinais, vem com o relâmpago, vem com trovões, vem com o terremoto, vem com sinais em nossa vida. Aconteceu a mesma coisa aqui em Pedro, porque ele estava naquele momento pregando a palavra, mas o incensário estava cheio. E aconteceu a manifestação do Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo, Cornélio, os seus soldados, os da sua casa, os que estavam assistindo aquela reunião, e o Espírito Santo foi derramado, todos foram cheios do Espírito e falavam em línguas. E os que vieram com Pedro falaram, estamos assustados. Nós não sabíamos que aqueles também que eram incircuncisos, que não tinham a religião judaica, não tinham regras de purificação, não tinham coisa alguma da formalidade da acepção judaica, mas eles foram como aqueles animais imundos, batizados. Então aqui está algo muito importante. Deus, ele não faz acepção, ele faz asepsia, né? Ele vai limpando a pessoa, ele limpa a pessoa. O Espírito está em você para você ser limpo. Quantas pessoas estão num círculo vicioso, né? Eu quero ser limpo para ser cheio do Espírito. E quando o Espírito quer estar em você, para limpar a você. Então não fique brigando com o Espírito. Deixe que ele venha na tua vida. Não é você ser limpo para ser merecedor e recebê-lo. Você vai recebê-lo agora. Porque ele vai limpar você. Vai receber no seu Espírito agora. Vai ser cheio do seu Espírito agora. Vai falar em línguas agora. E vai ter a certeza que o Senhor, pela palavra, pelo incensário que está sendo ministrado, vai transbordar e você vai começar a falar em línguas. Nós vamos orar agora no final do programa e você será cheio do Espírito Santo. Não fique achando que você é um imundo, que você é um pecador, que você não tem jeito, que você está rejeitado, que você fez isso, aquilo outro. Aquilo que o Senhor tornou realmente limpo, nós não vamos colocar comum. Aliás, nunca será comum a salvação de ninguém. É algo maravilhoso, é festa no céu a salvação e nós nos alegramos e nos emocionamos todo dia quando a salvação chega na vida de alguém. A nossa aula fica por aqui, vamos agora conferir a frase do dia. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É isso aí que tremendo, né? O perdão dos pecados é a pedra de toque para você realmente alcançar do Senhor aquilo que você necessita. Deus quer trazer a você, por esse perdão, um tempo novo, refrigério. Atos 3, que nós vimos, fala o seguinte, que o tempo do refrigério chegou através de Jesus, quando o perdão dos pecados é anunciado. O perdão dos pecados não é mais baseado em sacrifício, é baseado no poder de Deus, baseado na confissão do nome de Jesus. Confessou a Jesus, o pecado então é confessado e sai da sua vida e Jesus entra ocupar o lugar que era do pecado. Não mais eu vivo, Cristo vive em mim. O eu que pecava, morreu. Cristo, que ressuscitou, está vivo em você para te fazer a expressão dessa nova vida. Vamos agora, então, conferir a nossa participação. Para participar é muito fácil, você manda um e-mail, escola-de-profetas@renascer.com.br. Faça, então, como a Isaura de Americana. Ela pergunta o seguinte: gostaria de entender por que Deus colocou a marca em Caim para não ser morto. Ele não merecia morrer? Vamos lá ver o texto? Gênesis, no capítulo 4, lemos assim, no versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra,
Da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coisas importantes para você observar aqui. Em primeiro lugar, a questão que o pessoal fala, né, com quem casou Caim, porque Caim isso, Caim aquilo. Se Caim tinha medo de morrer, ele sabia que não era só Adão ou Eva que iam matá-lo. Então, o tempo na palavra é muito interessante você notar que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Então, era justa, o temor de Caim, ele era justo. Ele tinha temor por alguma situação que podia ocorrer. Agora, o que Deus fez? Deus, ele queria a vingança. O homem já tinha caído em Adão. Adão não achou um lugar de arrependimento. Você vê que Adão viveu 930 anos e não produziu nada, né? O apóstolo ministrou de maneira tremenda ao contraponto do filho pródigo com Adão. Como o filho pródigo viveu o cordeiro e voltou à casa do pai e foi restaurado. Mas Adão, você não vê na palavra um momento onde ele tenha essa transformação, ainda que tenha vivido 930 anos. Ali vem Caim e fica naquela condição de malignidade. O que Deus queria? Deus não queria mais vingança, Deus não queria mais sangue. A Bíblia é a história da redenção do homem. Então, o sinal de Caim é um sinal da misericórdia de Deus e da preservação de Deus. Porque Deus quer ver se o homem, de alguma maneira, ele pode encontrar um caminho de salvação e arrependimento. Talvez por mim, por você, muitas vezes, né? Quer que uma pessoa morra, que caia fogo do céu, você não leva em conta a misericórdia do Senhor, nem as orações em favor daquela pessoa, nem quantas coisas Deus tem preparado para produzir transformação. Deus deseja transformação em todo o tempo, Deus acredita na transformação e é por ela que nós caminhamos e desejamos em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Está respondido? Vamos então agora conferir a nossa curiosidade. No Antigo Testamento, o ano era contado pelas fases da Lua. O grande problema do calendário lunar é que possui aproximadamente 11 dias a menos que o calendário solar. Este último, sendo o correto, fora usado pelos romanos e egípcios. Tem a questão do calendário lunar, então as fases da Lua, em 4 fases semanais, daria 28 dias em média, então, o calendário lunar, e 28 dias, não 30, vai dando diferença acumulada ao longo do tempo. Tá aí uma curiosidade do calendário. O programa está chegando ao final. Esse é o momento da nossa oração. Acompanhe essa oração. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pelos teus milagres. Obrigado pelos teus frutos. Obrigado pela tua salvação. Obrigado que nós podemos ter limpeza em nossa vida. E o Senhor deseja que cada um de nós tenha salvação diferenciada, Senhor, para viver e para receber. Que ninguém se perca, mas que todos possam ouvir a Tua palavra. Ter, Senhor, agora a marca do Teu Espírito. Libera agora cada coração para glorificar o Teu nome, para louvar a Ti em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Te bendizemos e em nome de Jesus libero agora, Senhor, o poder do Teu Espírito. Vem, 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 vem dos 4 cantos, vem, Senhor. E determina agora esse poder, o poder de sermos alcançados por Ti, o poder de falarmos em novas línguas e termos em nosso coração a alegria de termos a marca dessa salvação. Guarda, dirige e prospera, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você possa ser plenamente abençoado. Procure uma igreja Renascer em Cristo. Venha receber esse Espírito na sua vida. Venha ter essa marca de poder. Nossa sede, Lins Vasconcelos, 1108, no Espaço Renascer, Almeida Lima, 1290, Apóstolo e Bispa, ministram aos domingos nesses 2 endereços. Eu, Bispo Betão, estou ali em São Bernardo do Campo, Jurubatuba, 1585, Faria Lima, 1400. Uma dica para você estudar, é o nosso portal do conhecimento. Logo, logo vai ter o endereço aí do Unir Online, mas você pode entrar agora, nesse instante, em www.exar.edu.br. ESAR, Escola Superior Aberta a Renascer, uma escola apostólica com cursos maravilhosos para você concluir e ser abençoado. O programa chegou ao final. Nunca se esqueça, Jesus vive e Yeshua Rai. A paz do Senhor, Shalom Adonai.